E a família começa, não é a hora que vocês casam. Não é a hora que homem e mulher se uniu e prometeram um monte de coisa que a gente sabe que nem sempre consegue cumprir, né? Mas promete. E aí, quando vem os filhos, é que começa uma família. Porque quando vem os filhos, a responsabilidade do casal muda completamente. Se você está casada e não deu certo, tchau, amor, não deu certo. Você cuida da tua vida, eu cuido da minha. Quando muito tem alguns bens para dividir, para isso tem um monte de advogado que ajuda a gente a fazer esse acerto, né? Mas e quando tem os filhos? O que a gente faz é separa, do mesmo jeito. Chama o advogado, tá? E como ficam os filhos nesse relacionamento? Aí começam os traumas, tá? Um dos tipos de trauma, tá? E que hoje na nossa sociedade é extremamente comum, concordem? Né? E aí, quando as pessoas estão, mas doutor, eu estou apaixonada por outro homem, eu sou obrigada a ficar com esse cara o resto da minha vida por causa dos filhos? De jeito nenhum, porque aí é um dos traumas. Quando o filho fica para segurar pai e mãe junto, mas separa o homem da mulher. E aí começa a confusão. Porque esse filho, nessa função, ele não vai embora nunca. O dia que eu for, meus pais se separam. E aí ele fica preso, tá? E isso é também um trauma. Ou seja, somos fruto de vários traumas, tá? E em que época da vida os traumas pegam a gente de uma forma que não larga nunca mais? Do 0 aos 5 anos de idade. O que é o marco 0? Na barriga da mãe. No ato onde o homem e a mulher se uniram e onde, naquele momento, aquele sujeitinho chamado espermatozoide, louco, alucinado, indo para cima do óvulo, e aquela sujeitinha chamada óvulo, toda recatada, esperando o que vai acontecer, se unem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Independente do que acontece no relacionamento daquele homem com aquela mulher, se aquilo foi planejado, se aquilo não foi planejado, se estourou a camisinha, se a sacana daquela filha da mãe engravidou de propósito para me segurar, ou N razões, tá? Para o bebê que acabou de nascer do encontro desses dois gametas, óvulo e espermatozoide, tá? Para aquele bebê, ele é fruto do grande ato de amor que uniu aquelas duas pessoas. A única exceção para isso que eu acabei de falar é o estupro, tá? No estupro, por isso no Brasil a lei permite que no caso de confirmação de que aquilo foi um estupro, a pessoa tenha a opção de tirar aquele bebê, tá? Mas até nesse sentido, na sistêmica, essa criança precisa ser incluída, tá? E incluída, sinto muito, querido filho. Eu não tinha condições de levar aquela gravidez à frente. Você não é responsável pelo que aconteceu, mas hoje eu coloco você no meu coração. Porque ela existiu e ela marcou a vida daquela pessoa que foi estuprada. Tudo, absolutamente tudo, que muda o destino de uma pessoa faz parte do sistema dela, não deve ser excluído. E se excluir, doutora Carla, é muito mais fácil para mim não pensar nesse assunto. Eu prefiro nem lembrar que aconteceu. Se excluir, ele vai voltar sistemicamente para algum membro da família. Um filho que vem depois, uma sensação de que eu tenho vontade de suicídio, eu não me encontro, eu não me amo, eu me sinto com uma culpa que eu não sei que culpa é essa. De alguma forma aquilo volta. E o simples fato de você acolher, de você colocar dentro do sistema, ter um respeito por aquilo que aconteceu, já faz com que, sistemicamente, a energia volte ao equilíbrio, tá bom? Então, vamos lá. Se os traumas começam do 0, que é o ato de amor que eu acabei de descrever, extremamente bem descrito, até os 5 anos de idade, que é da hora que você nasce aos 5 anos de idade, a gente chama fase de molde. Mas vamos fazer uma analogia que é extremamente interessante. Dentro do útero, o bebê se forma e o desenvolvimento dele seria como se fosse o preparo da argila. Vocês já prepararam argila alguma vez? Não, né? Todo mundo vai lá e compra prontinha.
Mas vocês sabem que aquilo houve um preparo, aquilo houve uma retirada, uma purificação, um preparo, né? Tem argila que é para a gente passar no rosto para ficar bonita, tem argila preta, argila azul, argila verde, tem um monte de tipo de argila. E a hora que você nasce, você é essa argila prontinha. E quem é que faz o papel de moldar esse vaso, de moldar essa argila para que vire um vaso? Quem que é o primeiro? A mãe. A mãe é a maior responsável por dar a primeira forma para o vaso, tá? E depois vai entrar o pai, vai entrar os irmãos, os parentes, os amigos, o parceiro, você vai virar mãe. Então, eternamente, a gente está trabalhando esse nosso vaso. Mas a base dele, se a mãe fez redondo, ele vai ser redondo para sempre. Se a mãe fez quadrado, ele vai ser quadrado para sempre. E a qualidade dessa argila, gente? Vocês sabem que tem argilas que são baratíssimas e tem argilas que são caríssimas. A qualidade dessa argila vem da qualidade da gestação dessa mulher. Então, intraútero já começam a acontecer os traumas. Vamos dar exemplo? Fica mais fácil dando exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo de ninguém mais do que eu mesma. Quando eu tinha 19 anos de idade, meu sonho, mas era o maior sonho da minha vida, era ser médica. Eu estudei muito, eu não sou um gênio, não sou aquelas que têm a maior facilidade para estudo. Eu estudei muito para conseguir me formar, para conseguir entrar na faculdade, aliás. Quando eu entrei na faculdade, Deus é grande, né? Ele fez com que eu e meu querido, apaixonado marido, entrássemos na mesma faculdade. Brasil do tamanho que é, nós prestamos no Brasil inteiro, os dois entraram na mesma faculdade. Conclusão, saímos para comemorar e bimba. 15 dias depois, eu estou com beta-HCG positivo. Tá? Meus pais me chamaram e falaram, sinto muito, querida, seu sonho acabou. Agora você vai prestar um concurso do Banco do Brasil, que é uma mãe para todo mundo, né? Porque antigamente pensavam isso. E você vai cuidar do teu filho. Acabou o teu sonho de medicina. Mas eu quase enlouqueci. Tá? Eu me senti feliz por estar com aquele bebê dentro de mim, ou aquele bebê estava impedindo que eu realizasse o meu maior sonho. Agora, como é que eu vou fingir para essa criança? Se ele está sentindo o que eu estou sentindo. Ele sentiu a raiva, ele chorou junto comigo os 2 meses que eu briguei com Deus e todo mundo para não largar a medicina, entendeu? Pensamos em abortar, lógico, nessa situação, quem não pensa? Tem sempre um monte de tia, um monte de gente, né? A minha sogra veio falar para mim, aborta, minha filha. Minha mãe abortou 18. Eu já fiquei assim, porque eu era católica, né? Eu não passava pela minha cabeça abortar. Eu falei, eu nunca abortaria esse filho. Agora, esse filho estava ouvindo tudo isso. Ele estava sentindo tudo isso, tá? E aí, ela falou assim, então eu tenho outra opção para você, minha querida sogra. E é querida mesmo, amo ela de paixão. Ela tinha entrado na menopausa com 39 anos, quando eu engravidei com 19 anos. Ou seja, ela achou que estava grávida. Aí ela começou a crescer dentro dela um desejo de mais um filho que ela teria aos 39 anos. Aí ela descobriu que não era filho, que era uma menopausa. Quem que ela pegou para filho? Carla, me dá o seu filho, que eu vou criar como se fosse meu. E não vai atrapalhar nada a sua vida. Ninguém nem tem que ficar sabendo que o filho é teu. Vou criar como se fosse meu. Falei, oi? Não, querida, é o meu filho. Né? Com o teu filho, sim, mas é meu filho. E aí eu lutei por essa criança. Essa criança sentiu tudo isso, tá? E aí, passado muito tempo, depois de muita luta, etc., muito choro, eu tive o meu filho. Como vocês acham que o meu filho é? Uma pessoa que tem uma excelente autoestima, que pega um microfone e fala com todo mundo com a maior facilidade do mundo? Como que ele teve que reagir dentro da minha barriga para ter uma chance de sobreviver? Mexendo, dando trabalho ou ficando bem quietinho? Porque cada vez que ele mexia, eu lembrava que eu estava grávida, que aquilo ia virar uma merda, que eu não ia conseguir formar em medicina, que não sei o quê, que isso e aquilo. 2 jovens de 19 anos, uma brigaiada no relacionamento, uma ciumada. Só problema. Ele é uma pessoa, até hoje, pequeno, contido, sério, dificilmente ele dá uma risada. Ele tem facilidade de contato? Você consegue abraçar ele, pegar aquele abraço gostoso? Hoje, sim. Há 3 anos atrás, ele fez o Consciência Sistêmica. Quando ele terminou o Consciência Sistêmica, ele veio me dar um abraço, e eu abraço e já saio, né? Porque é um porco espinho. Quando eu abracei, eu fui sair, ele me segurou.
Ele falou, fica um pouquinho mais, mãe. Eu falei, oi? Eu comecei a olhar para o meu filho e ver que ele não era o filho que eu pari. Ele nasceu para uma outra realidade. Mas ele passou, meu filho tem 37 anos, eu tenho 57. Ele passou pelo menos uns 35, 34 anos da vida dele preso num trauma. E esse trauma trouxe outras doenças, trouxe outras situações para ele. Mas ele conseguiu sair? Conseguiu. Demorou? Demorou. Tá? Eu teria agradecido muito se ele tivesse permitido passar pelo processo de transformação mais cedo. Mas cada um tem o seu timing. E a gente precisa respeitar o timing da pessoa. Então, esse foi um exemplo que eu estou dando para vocês. Como tudo aquilo que o emocional daquela mãe influencia o corpo, porque ele não desenvolveu. Meu ex-marido é um homem alto, atleta, jogador de vôlei, profissional, não sei o que, isso, aquilo. Ele não desenvolveu, ele é franzino. Eu não sou baixa, eu sou alta também. Mas eu moldei intraútero o que seria o meu filho. Tá? Agora, eu vou ficar me dando chicotada, minha culpa. Não, com certeza tem um outro lado da história. Eu podia ter abortado. Então, ele tem uma gratidão, porque, apesar de tudo, a minha mãe me teve. Ela superou todos os desafios e ela conseguiu chegar onde ela chegou, ela conseguiu me ter. Eu acertei em tudo na educação deles, uma mulher de 19 anos de idade. Pensa, eu devo ter errado muito, né? Mas hoje, graças a Deus, e eu insisto em dizer, graças ao curso do Consciência Sistêmica, graças ao Fernando Freitas, os meus 3 filhos que tiveram problemas estão muito bem, obrigado. A que menos tem problema é a do meio, que acabou nascendo desejada, a gente programou, etc. Estava numa fase melhor do relacionamento. A minha segunda filha foi a que veio mais desejada, numa fase do relacionamento um pouco melhor. A gente estava no 6º ano de faculdade de medicina. Eu engravidei no 5º, ela nasceu no meio do internato. Internato a gente fica dentro do centro cirúrgico, dentro do hospital 24 horas, trabalho direto, etc. Então, ela foi desejada, ela teve lá suas dificuldades, porque eu também era estudante, estava correndo, mas ela deu conta, veio muito bem, obrigada. É alegria em pessoa, tá? Nasceu de fórceps, o fórceps pegou no nariz, o nariz é torto, os cabelos eram tudo para cima, parecia que ela tinha levado um belo de um susto, minhonzinha, pequenininha, baixinha, as perninhas curtas, forte, enfim. Quando eu formei, nós viemos para Ribeirão Preto, onde eu fiz residência médica. E quando eu estava grávida de 7 meses, eu estava no 2º ano da residência. 2º ano da residência, primeiro a gente fica no pronto-socorro lá embaixo. 2º ano, centro cirúrgico, fazendo cesárea e parto sem parar. Eu estava no 2º ano da residência, quando ela nasceu no meio do ano. Quando eu estava grávida de 7 meses, eu descobri que o meu ex-marido era amante da minha melhor amiga. Ai, qual é o nome mesmo da novela da Globo? É A Próxima? Não. É A Vida Como Ela É, Nelson Rodrigues, tá? Então, grávida de 7 meses, eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito centrada, muito tranquila, né? Muito calmamente, eu conversei com meu ex-marido, chorei do dia que eu descobri até ela fazer 6 meses. Ou seja, como ficou esse bebê dentro da minha barriga? Aí eu descobri que o rolo deles já durava 2 anos, ou seja, eu engravidei dela com ele triangulando. Então, toda essa energia passa para ela. E depois, quando ela está no final da gravidez, primeiro eu fiz um ultrassom e descobri que era um homem. Já era o 3º ultrassom que eu fazia e dava que era homem. Aí eu só falava isso. Ainda bem. É menos uma besta para sofrer na mão dos homens. Ainda bem que é homem. E falava, e falava. Isso era um mantra. Quando eu fiz o último ultrassom, quase na véspera do neném nascer, porque há 30 anos atrás os ultrassons não eram tão bons como são hoje e erravam muito o sexo. Aí, quando no finzinho da gravidez, eu descubro que não era um homem, que era uma mulher. Aí eu chorei. Eu chorei no parto, eu chorei amamentando, eu chorei, essa menina tinha cólica e eu chorava, eu ia trocar o cocô e a lágrima lavava. E aí, quando ela fez 6 meses, é que eu parei de chorar. A criança nasceu, pensa uma criança bonita. Eu sou obstetra, faço parto há 35 anos. Eu nunca na minha vida vi um bebê tão bonito e tão perfeito. Loira igual o pai, de olhos azuis. No dia que eu fui batizar ela, eles dão um certificado com um desenho assim de uma criança
Parecia um anjo a criança, assim. Eles pegam aquele bebê Johnson, perfeito, e põe na foto. Era ela. Parecia que eu tinha tirado uma foto dela. Agora, essa menina cresceu. Primeiro, vamos lá, hein, gente? Ela teve um trauma intraútero ou não? Belo trauma. Pós-parto, ela teve um trauma ou não? Eu estava preocupada que tipo de vaso eu ia fazer quando eu estava amamentando ela. Entendeu? De jeito nenhum. Não tinha nem emoção, não tinha nem como fazer aquilo. Eu estava destruída, tá? O que aconteceu? Em vez dela olhar para frente, um zóio olhou cada um para um lado. Ela era completamente estrábica, não era assim, ela olhava para o nariz. Eu fazia foto daquela beldade, com os dois olhando para dentro, e todo mundo falava, Carla, eu acho que ela é estrábica. Minha filha não é estrábica. Isso aqui é estrabismo fisiológico, que acontece no primeiro ano, no primeiro mês de vida, mas não depois disso. Depois essa menina não andava, porque ela também não enxergava. Ela tinha 8 graus de miopia, tá? E eu não tinha noção, e eu não queria ver que estava acontecendo isso. Se ela não andava é porque ela não enxergava. E aí foi com 3 anos de idade que foi cair a minha ficha e que eu superei o que tinha acontecido. Você separou do teu ex-marido? Não. Não. Por que eu não separei dele? Eu gostava dele. Segundo, era doente. Né? Uma pessoa que tinha um amor, que aceita tudo assim, é uma pessoa doente. Mas fiz um acordo com ele falou que não era com a outra que ele queria ficar, que era comigo, que ele valorizava a família, ficamos juntos mais 6 anos depois que ela nasceu. Depois separamos porque ele queria continuar tendo rolo com outras mulheres, então a opção é dele, e ele foi embora. Mas eu aguentei até os 6 anos, quando ela tinha 6 anos de vida. Sofri. Lógico, a gente fica insegura, tal, mas 6 anos eu não toquei mais naquele assunto. Porque já que eu resolvi ficar, vamos ficar bem ficado. Ficar também para ficar ali pisando. Eu costumo dizer isso, entendeu? Tem um montinho de merda aqui. Você vai pegar um pauzinho e ficar mexendo? Vai feder, entendeu? Ou você joga na privada e dá descarga, ou espera secar. Secar também é bom porque não fede, tá? No caso, eu não joguei na descarga, eu esperei secar, tá? Então, ficou muitos anos aquele negócio ali, mas eu não falava no assunto. Ou seja, de novo, o trauma da minha terceira filha apareceu no corpo dela, tá? E ela cresceu, com 14 anos começou a se mutilar, ela cortava, estava vindo no rádio hoje ouvindo sobre isso. Hoje agora vai ter aí uma medida, né, que todo mundo tem que ser, se você descobre que um filho seu se mutilou, ou se o médico fica sabendo, ou no pronto-socorro, agora tem que fazer uma notificação. Você é obrigado a fazer uma notificação e falar o que está acontecendo, porque existe chance depois de suicídio, tem que ser acompanhado. Então, pronto, com 14 anos de idade, ela foi para uma chácara e a mãe da amiguinha dela me ligou e falou, Carla, você pode vir buscar tua filha? Porque ela entrou no banheiro e se cortou inteirinha com uma gilete. Tá? E aí eu busquei a Carol e conheci o Fernando uma semana depois. Aí eu estava numa festa, falei para o Fernando, você atenderia a minha filha? Aconteceu isso, 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 lógico, tal. E ele foi lá e fez uma constelação dela. Tá? Onde que foi aparecer o trauma? Claramente no intraútero e no pós-parto imediato, nos primeiros 6 meses de vida. Tá? Então, a constelação, ela revela isso. Tá? É uma ferramenta fantástica. Eu fiquei encantada, porque depois ela acompanhou com ele 8 semanas. Era um grupo que semanalmente constelava uma das pessoas que estavam no grupo e todo mundo se comprometia de ficar até o fim daquele grupo de 8 ou 16, não lembro quantas pessoas eram. Eu sei que depois dessa fase, ela mudou, ela era outra pessoa, entendeu? Saiu da depressão. Aí, uma coisa que eu esqueci de contar para vocês. Quando a minha segunda filha tinha 15 anos de idade, ela foi convidada para dançar a valsa no aniversário de 15 anos de uma amiga dela, tá? A outra tinha 13 e ela tinha 15, né? Ela acordou de manhã, gente, não era uma espinha na ponta do nariz, era um nariz, entendeu? Na ponta de uma espinha. Era o contrário, o negócio era um abscesso. Eu olhei para ela e falei, filha de Deus, como que você vai conseguir dançar a valsa? Ela falou assim, mãe, eu danço a valsa com os pés. Eu falei, mas o seu nariz, meu nariz tem uma espinha. Eu estou na adolescência, todo mundo na adolescência tem espinha, e todo mundo que está lá na festa me conhece, todo mundo da escola. Eles sabem que eu não nasci com esse nariz e daqui a pouco isso vai desinchar. Passou o dia dela como se nada tivesse acontecido, entendeu? Já a outra, que sempre era uma beldade, a menina ficou 1,72 m de altura, tá? É magra, linda, maravilhosa.
Mãe, você acha que eu sou bonita mesmo? Você não acha que eu tô gorda? Olha, mãe. E realmente, ela foi falando, até que ela engordou. Ficou obesa, teve que fazer cirurgia plástica de mama depois, porque ela emagreceu de uma vez, aí ficou muito magra. Então, ela carrega uma série de distúrbios de autoestima, de imagem, de acreditar que ela é amada, porque ela não veio realmente de uma situação de casal emocional muito boa. Tá? Ela tinha, a maior dificuldade dela era sexualidade. Tá? Ela teve vários namorados, lógico, todos os homens errados, né? Ela tinha uma tendência a procurar um homem parecido com o pai, os cafajestes da vida. Não que o meu ex-marido seja um cafajeste. Ele aprontou muito tal, mas é um cara super 10, meu amigo hoje. Sério. Né? Tá ótimo, ele está casado lá com a mulher dele. As pessoas perguntam para mim: você acha que ele ainda atrai? Graças a Deus, não é problema meu. Entendeu? O meu cocôzinho já virou até uma estátua no jardim, não sei nem onde ele está. Entendeu? Então, pronto. Aí ela ficou muito bem, foi melhorando, fez constelação, acompanhou o Fernando, mas ela continuava com problema na sexualidade. Toda vez que ela tinha relação, ela sentia dor. Qual era a referência que ela tinha de um ato sexual? Uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque eu passei intraútero, quando ela estava dentro da minha barriga, a gente estava numa fase difícil do relacionamento, tinha briga e tal, e ela foi sentindo tudo isso. Né? E ter relação sexual, qual é o objetivo, além de sentir prazer, que é bom, muito obrigado? Reprodução da espécie, tá? E uma vez que ela fez parte dessa reprodução em cima de um relacionamento que não estava bom, tá? Ela não se sente fruto do amor, porque o pai estava amando a amante, né? E aí eu falei muitas vezes isso para a cabeça dela. Uma psicologia fantástica, né? Mas sinto muito, é o que eu estava sentindo, não posso fingir, né? E eu passei isso para ela. Então, na relação sexual, ela se remetia a um monte de coisa que tinha acontecido no passado, tá? Um dia eu falei: Carol, vai fazer o consciência sistêmica. Ela também passou pelo curso, melhorou muito, mas ainda não estava boa. Aí um dia ela veio de novo falar comigo, eu falei: filha, sinto muito, tá? A sua mãe, tá? Aquela sem vergonha daquela mãe que fez um monte de coisa ruim para você, tá? Não existe mais, tá? Hoje eu sou uma mulher, mas eu não sei mais ser função mãe. Hoje, quem vai cuidar do teu trauma é você. Você precisa ser mãe e pai de você mesma. Ah, mas eu sei, eu vi isso no consciência, eu estou tentando, não sei o que, isso, aquilo. Então, eu vou te ajudar. Eu peguei e fui para a máquina de costura, porque além de lavar, passar, cozinhar, costurar, arrumar, cortar o cabelo do Fernando, eu ainda costuro. Então, sentei na máquina de costura e comecei a fazer uma boneca para ela. E falava para ela: todo dia você passa em casa para a gente fazer a boneca junto. Fiz as perninhas, fiz o corpinho, escolhemos lá o cabelinho loiro, ela usava óculos, então peguei um alfinete, fiz a bolinha assim, fiz a armadura do óculos, fiz uma boneca para ela. Quando a boneca ficou pronta, escolheu a roupa que ela queria que pusesse na boneca, falei: então tá aqui, mas essa aqui é a tua criança. Se você acha que eu fiz alguma coisa errada com você, agora você faz alguma coisa melhor para ela. E ela começou a fazer esse trabalho. Ela conversava com a boneca, na hora de ter relação sexual, ela falava para a boneca: querida criança, agora eu vou namorar. Isso não é coisa de criança. Então agora você vai ficar dentro do guarda-roupa. Ela punha dentro do guarda-roupa e fechava. Quando terminava, ela resgatava a boneca do guarda-roupa, punha lá na cabeceira. E com esse exercício, tá? Porque a gente chama de elemento intermediário. Tem gente que precisa de uma coisa assim, tá? Ela conseguiu superar. Então, há 8 dias atrás, quarta-feira passada, ela teve o primeiro filho dela. Sem dor, parto natural, não tem mais dor na relação sexual, está num relacionamento muito bom, muito lindo com o marido dela, superou todos os problemas. É possível superar os traumas? Sim. É possível que você resgata aquela criança ferida que passou pelo trauma e você diga para ela: hoje eu estou aqui, para não deixar você passar por isso mais. Hoje você não precisa da mãe que fez a função mãe, hoje você não precisa de vó, você não precisa do marido, você não precisa de ninguém, porque eu estou e estarei sempre do teu lado para te ajudar nos momentos difíceis. E como vocês conseguem ouvir o que essa criança está falando para vocês? Simples assim. Toda vez que você se sentir mimimi, nhonhonhon, tô triste, deprimida, ai, não sei, é a tua criança chutando a tua canela. Para tudo que você está fazendo, vai no banheiro, porque se começar a falar sozinha com a criança, você já viu, né? Manicômio na certa, vão falar que você enlouqueceu. Então, não conversa sozinha alto com a tua criança. Você pede licença, vai num lugar mais adequado e fala: o que está acontecendo, querida?
que eu posso te ajudar para você parar de sentir essa dor? E aí você vai acolher aquela criança que lá atrás não foi acolhida. Isso funciona para abuso sexual, isso funciona para drogadicção. Ah, Carla, então a gente só tem problemas que vêm dos traumas da gente do 0 aos 5 anos de idade? Não. E se eu fui abusada sexualmente aos 10? Se você foi abusada sexualmente aos 10, alguma coisa aconteceu do 0 aos 5 anos, tá? Para que aquilo acontecesse. Ficou aberto um espaço para que aquilo acontecesse. Ah, é só isso? Não. Existe hoje a comprovação de uma coisa que chama epigenética. Genética a gente sabe, né? Loiro azul, olho azul, nasce com olho azul, loiro, loiro, alto, alto, baixo, baixo, gordo, gordo. Gordo não, vai, mas tem uma tendência também. Mas existe a epigenética. O que é a epigenética? A epigenética é o que aconteceu emocionalmente nos seus ancestrais, que passa através da epigenética para o seu gene. Tá? Não é um sentimento, é um gene. Hoje eles conseguiram isolar aquele gene, amarrado por uma cromatina, tá? É uma bainha que enrola esse gene, e esse gene fica lá fechadinho. Ele não se manifesta, mas ele está lá. Se o meio ambiente onde você vive, isso serve para drogadicção, isso serve para alcoolismo, serve para abuso sexual, para assassinato, serve para uma série de coisas, tá? Se o meio ambiente onde você vive favorece que você comece a beber, porque tua mãe casou com um cara que é alcoólatra, ou porque ele chega em casa bêbado, ou porque ele separou do teu pai e está com outro homem que começa a dar um ambiente ruim, o seu gene desmetila e você manifesta o gene que veio lá da família. Tá? Até de assassinato, gente. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Se tem um gene inimigo, é melhor ele estar no seu ângulo de visão ou escondido atrás de você? No teu ângulo de visão. Então é melhor a gente saber a verdade. E essa história das mentiras que as famílias escondem da gente ou não contam toda a verdade, é manter tudo isso epigenético nas suas costas. Uma hora te pega, você nem percebeu de onde veio o tiro. Por isso, é bom a gente contar o que aconteceu. Sem drama, sem exagero, entendeu? Mas conta o que aconteceu, internaliza, faz parte e eu não preciso mais. Fica longe de mim, mas no meu ângulo de visão. Tá bom? Então, toda vez que vocês superarem um trauma, que vocês descobrirem, ah, então é esse trauma. Eu tenho uma amiga que descobriu, depois de velha, numa constelação, que ela era abusada sexualmente pelo próprio pai. E ela tinha escondido isso do cérebro dela. Porque a gente, para sobreviver, a gente joga algumas coisas embaixo do tapete e põe bem em cima alguma coisa, né? E quando ela começou a relembrar o que tinha acontecido, e ela fez essa constelação com Franz Ruppert, que é um cara que é especialista em trauma, tá? Então não é qualquer um que fez isso. E ela começou a relembrar um monte de coisa e, de fato, ela tinha sido abusada sexualmente pelo pai, tá? Hoje, ela trabalha isso, hoje ela fala isso para os filhos dela, sem drama, mas ela avisa que existe a energia do abuso sexual na família dela. Como existiu na minha. Eu também, minha novela é completa, né? Eu também fui abusada sexualmente por um tio, que era casado com a irmã da minha mãe, tá? E hoje, lógico, também já superei, minhas filhas sofreram por causa disso, principalmente a caçula, porque ela se identificava com essa coisa de eu ter sido abusada, então ela se sentia abusada quando ela tinha relação. Então tudo vai, entendeu, gente? A gente às vezes acha que a gente é só um corpo, que é uma máquina. Você vai lá, faz um exame de sangue, vai dar o hemograma, glicemia, colesterol, triglicéridos, se tiver bom, você está ótimo, se tiver ruim, você está doente. Não é. Nós somos um corpo inteiro de energia, inteiro de emoção, inteiro de história, tá? Mas, Carla, como é que eu faço se eu não lembro o que aconteceu comigo do 0 aos 5 anos, que é exatamente quando os traumas vêm? Como que a gente faz? Bom, um bom terapeuta consegue e conhece bem que determinado tipo de trauma vai levar a determinado tipo de comportamento, de olhar, de corpo, de atitude, de tom de voz. Então, se você aprender a fazer essa leitura corporal, e não é só física,
tem a ver com a conversa, porque a gente esconde algumas características da gente, a gente não se revela por inteiro, né? A gente tem a máscara, a gente tem a sombra para proteger o self da gente. Então, um bom terapeuta consegue olhar e, pelas suas características, remeter ao que aconteceu lá no passado. Mas eu vou falar só a minha opinião pessoal? Não. Eu preciso fazer um exame. Se o doutor André, que é cardiologista, chegar para você e falar assim, querida, eu acho que você está prestes a infartar. Você vai falar, ficou doido, né? Vem cá, faz um exame. Aí o exame aparece lá, tá vendo aqui, ó? Nossa, não é que eu tô mesmo! A gente confia no exame, certo? Então, se eu falar para vocês que você tem tal trauma, que você tem tal trauma, vocês vão falar assim, doutora Carla, agora virou vidente. Né? Nunca me viu na frente, agora já sabe o trauma que eu tive. A gente faz uma constelação. Porque a constelação, ela revela o que está acontecendo. Não para mim, ela revela para você que está assistindo. Tá? Às vezes, algumas coisas não fazem sentido para mim, mas a pessoa que está do lado começa a chorar no momento que acontece. Epa, se entrou no emocional, aí tem coisa. Entendeu? O campo vai revelando. Não interessa o que eu acho, interessa o que quem está sendo constelado está sentindo em relação àquilo tudo. Tá? E aí é a hora de você saber. Às vezes, o terapeuta vê que a pessoa entrou no choro. Não, calma, bem, toma um pouquinho de água. Vamos falar de outro assunto. E aí, como é que foi o dia que você entrou na faculdade? Pronto, você perdeu a chance de encontrar onde está o trauma dela. Porque você, terapeuta, não dá conta. Tá? Você entra numa dor que você não dá conta de ver o outro. Tá? Por exemplo, o parto é uma coisa extremamente gratificante. Assim, você nasce sem dor, parir um filho é a coisa mais linda do mundo. As pessoas parem dando risada ou parem sentindo dor. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu tive 3. Mas é um processo que para você chegar na êxtase de ter um filho, você passa por uma dor. Então, quem está numa constelação, no momento onde ele está no emocional, é o auge, é o momento do parto dele. Deixa ele partir do trauma e vir para a luz. E, às vezes, os terapeutas se incomodam com o choro. Nossa, a pessoa está me pagando, eu estou fazendo ela ficar chorando aqui. E não é aí. Constelação é uma terapia, é uma ferramenta terapêutica que ela é cirúrgica, ela é intervencionista. Não vai durar 5 anos a terapia. Ela é ali, agora. Ela vai na raiz do problema e te faz chorar. Mas depois você vê também a solução para aquele problema. E quem vai dar a solução? O terapeuta, que é o cara que tem uma varinha de condão, que vai falar, fecha os olhos e vou fazer uma mágica, teu trauma vai acabar. Não, você vai mostrar para a pessoa qual é a porta que ela tem que entrar para vir aqui, ó, na dor. E é ela, cuidando da sua própria criança que sofreu essa dor, que vai conseguir acolher essa criança do trauma. E isso, gente, é libertador. Isso, para mim, não é teoria. Por isso eu quis contar a minha história. Por que eu sou tão empolgada com a constelação sistêmica? Por que eu sou tão empolgada com o curso que o Fernando dá, que é o Consciência Sistêmica? Aí vocês perguntam para mim assim, mas Carla, qual a diferença de constelação sistêmica e consciência sistêmica? A constelação sistêmica é uma ferramenta de trabalho, onde você coloca as pessoas, sigam seus movimentos, obedece o campo morfogenético, existe uma interpretação, uma avaliação do terapeuta para que o constelado enxergue o que está acontecendo. Ótimo, maravilhoso. E o consciência sistêmica, o que é? O consciência sistêmica vai te mostrar e vai te ensinar o que aconteceu lá do 0 aos 9 meses, tá? Na evolução embriológica desse bebê intraútero. Vai fazer você refletir sobre o que aconteceu em fase após fase. Em determinada fase foi exatamente quando estava se formando o teu rim. Ah, você tem cistite, infecções urinárias recorrentes? Pois é, mais ou menos aos 6 meses, o que aconteceu com a tua mãe? Ah, a mãe dela morreu. Pronto, batata. Você descobriu que o problema renal vem de um trauma que aconteceu aos 6 meses, que é quando estava formando o rim. Então, o Consciência Sistêmica, ele vai te falar de medicina, lógico, não é um curso de medicina, gente, vai ser aplicada na constelação sistêmica. O doutor Fernando juntou a medicina com a biodinâmica, com a bioenergética, com a biossíntese, com a psicossomática, com a leitura corporal e com a constelação sistêmica. E com tudo isso, ele fez o Consciência Sistêmica. É um curso de 8 módulos
que tem um começo, meio e fim cronológico, não dá para você fazer o 7º, depois o 2º, depois o 1º, porque você vai ficar confusa, ele tem uma cronologia específica, tá? E isso vai te ajudar a se entender, ajudar a conduzir os seus familiares para uma vida mais saudável, tá? E se você for terapeuta ou trabalhar nessa área de autoajuda, você vai poder colocar essa ferramenta no seu trabalho também, tá bom? Então, eu queria fazer essa palestra para vocês para dizer como a constelação consegue eliminar os traumas. Eliminar? Eu usei essa palavra na minha chamada? Não. Você não elimina o trauma. O trauma vai sempre estar lá. O que você precisa é conhecer o trauma, deixar ele no teu ângulo de visão e estar atenta para quando a tua criança der uma puxadinha aqui na tua calça, se você não perceber, ela vai pendurar. Se você não perceber, ela vai chutar a tua canela. Se você não perceber, ela vai pisar no teu pé. E se você não perceber, ela vai adoecer. Ou seja, as doenças também revelam um trauma infantil. Que você deixou chegar num ponto porque você não ouviu a tua criança. A criança avisa para a gente passo a passo. Ela vai avisando, ela vai avisando. Chega uma hora que você não ouviu, ela começa a adoecer. Se você não ouvir, ela vai adoecendo cada vez mais. Então, a doença também revela um trauma que a gente tem. E revela principalmente que você, adulto, está ignorando o que o teu corpo está falando, está ignorando a sua criança ferida. Tá bom? Então, eu espero aqui ter dado para vocês uma visão geral, primeiro, do que é o trauma, de onde vem o trauma. Tá? Eu dei 3 exemplos, que são os meus 3 filhos. Nossa, Carla, mas você não acertou em nenhum? Não, eu falei para vocês que a do meio ela é mais feinha, mas ela é bem resolvida. Tá? Hoje ela é psiquiatra infantil, também fez o consciência sistêmica, e o legal é que os cônjuges também fizeram. Aí eu vou falar para finalizar o seguinte: constelação sistêmica é uma ferramenta de trabalho. Tá? Eu sou cirurgiã. Uma ferramenta de trabalho que uma cirurgiã usa é um bisturi. Sem o bisturi a gente não consegue começar a cirurgia, né? É o que abre a pele, tá? Um bisturi na mão de um bom cirurgião, ele pode salvar uma vida. Mas um bisturi na mão de uma pessoa que não sabe utilizar, pode matar uma pessoa. Pode pegar uma artéria, pode não saber o que fazer, tá? Então, não é qualquer um que faz constelação de uma forma saudável, tá? Hoje tem muita gente que fala, mas eu já fiz constelação e não resolveu nada. Sinto muito, eu não sei quem era o que estava segurando o tal do bisturi, tá bom? Mas que é uma ferramenta de trabalho, que por menos que você enxergue, você vai dar um passo para frente e sair daquele problema, com certeza, tá? Agora, se o terapeuta, o constelador, consegue aprofundar e te fazer ir mais profundo para solucionar algum trauma, melhor, tá? Uma constelação resolve todos os problemas da minha vida? Não, gente. A primeira constelação que o Fernando fez comigo quando a gente estava namorando, a hora que terminou, a gente estava em cima da cama. Ele estava falando um monte de besteira para mim, que eu não tinha cuidado dos meus filhos, que eu não olhava para meus filhos. Oi? Meu ex-marido me largou depois com os 3 filhos. Eu herdei só os filhos, porque eu não herdei nada, tá? Em 1 ano ele estava casado com outra mulher. Eu fiquei 10 anos sozinha de medo de pôr outra pessoa dentro da minha casa que pudesse abusar sexualmente dos meus filhos. Aí vem esse doido para falar para mim que eu não olhei para meus filhos. Imagina, eu queria matar o Fernando. Foi bem no começo do casamento. Aí ele falou assim, tá bom, não vou falar mais nada. Monta a tua constelação. Aí ele pegou os bonequinhos lá, na época era de Playmobil, agora a gente tem os bonequinhos Fernando Freitas. E aí ele montou. Lógico, né? Eu montei totalmente direcionada a convencê-lo de que eu era a mãe, aquela que abriu mão de 10 anos da minha vida por causa dos filhos, né? Perdi a minha juventude, era meu discurso. Todo mundo achava a minha vida a coisa mais linda. O Fernando nunca quis ouvir a minha história. Ele falava, isso faz parte do teu passado. Eu não quero entrar no seu passado, eu te conheço hoje e nós vamos fazer alguma coisa daqui para frente. Eu ficava louca da vida. Enfim, eu fui montar a constelação, já coloquei eu logo ali, depois dos filhos, porque a gente vai colocando as peças e no fim você fala, não, eu caí numa armadilha, né? Você que colocou. Né? A gente tem uma sequência lógica de colocar você, pai, mãe, marido, os filhos, né? Não vou andar de trás para frente, coloca tua amante, depois teus filhos. Não, você começa... Quando terminou a constelação, ele falou, Carla, eu não vou nem falar nada. Olha o que você montou. Tava o meu ex-marido com a mulher dele olhando para meus 3 filhos.
entendeu? Eu, de costa para o campo, olhando para a vida, entendeu? Eu falei, não, eu não montei, esses bonequinhos mexeram. Carla, você que montou. Eu pus a mão assim, ó, joguei tudo no chão. Mandei ele embora, fiquei uma semana sem conversar com ele. Entendeu? Mostra, revela, tá?